Queridos irmãos e irmãs, eu os saúdo com alegria, com a maravilhosa graça e a paz que vem do céu, que vem do Senhor Jesus. Nós temos a satisfação de termos este momento, durante a semana, para buscarmos juntos a Deus e no meio de tantas dificuldades, olharmos para cima, dependendo de Deus, buscando a face do Senhor. Temos aqui estudado sobre Neemias, com o título Reconstruir, o tema Reconstruir. Estamos vendo como é que Deus levantou esse homem para mudar a história de tantas outras vidas, de tantas outras pessoas, e Ele pode fazer isso comigo e com você também, nos utilizar como bênção em suas mãos. Vamos à pergunta inicial de hoje. Você tem largado algum projeto seu por causa da oposição que você tem enfrentado? Você tem reagido de que forma à oposição, que de várias formas você tem visto, encarado a oposição que se levanta? E quando nós falamos de projetos aqui, mesmo projetos pessoais nossos, como cristãos, tem que ser projetos que apontam para a glória de Deus. Projetos que, uma vez concretizados, glorifiquem, exaltem o nome do Senhor. Então, eu repito de novo, pense nisso, nós vamos estudar a respeito aqui no livro de Neemias hoje, mas pense nisso, você tem largado, tem pensado em abrir mão de projetos seus por causa da oposição que você tem enfrentado e que se tem levantado? Pense nisso. Irmãos, vamos cantar um hino que é uma verdadeira injeção de ânimo, de encorajamento no Senhor. É o hino 318 do nosso Inário Novo Cântico, Ceifeiros do Senhor. Vamos cantar juntos? Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas,
andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém. Vamos orar? Ó Deus Pai, como nós precisamos ouvir estas palavras que cantamos agora, ouvir com os ouvidos espirituais e assimilar e apreender estas palavras para que nos sintamos mais encorajados à luta, ó Pai, a luta, a pressão de todos os dias que muitas vezes, ó Deus, faz com que os nossos braços, o nosso ânimo esmoreça. Tem misericórdia, ó Deus. Renove as nossas forças em Ti, para encararmos o dia a dia, para prosseguirmos olhando firmemente para o Senhor, certos, ó Deus, de que com o Senhor à frente, com o Senhor agindo em nós, nós cresceremos em vigor. E, ó Deus, estaremos assim lutando para a glória do Teu nome. Nos ajude, ó Deus, nas nossas lutas, lutas pessoais, lutas familiares, lutas como povo do Senhor, num mundo, ó Deus, sem a luz do Senhor. Nos ajude, Pai. E para isso, que a Tua palavra que vamos ler e agora meditar, ela possa, ó Deus, entrar na nossa mente, mudar, ó Deus, a nossa perspectiva e nos direcionar no caminho correto, o caminho que devemos trilhar. Nós oramos assim, Pai, confiados na Tua graça e em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos então agora abrir as nossas Bíblias. Peço que você então abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3, e nós vamos ler também o capítulo 4. No capítulo 3 de Neemias, nós vamos ler apenas os 8 primeiros versos. Neemias, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, depois vamos ao capítulo 4. Neemias 3, versículo 1, nos diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Vamos agora para o capítulo 4, irmãos, que nos diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados.
Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Meus irmãos, é muito interessante o que nós temos aqui, porque agora Neemias se depara com a hora de colocar a mão na massa, né? Havia muito trabalho a ser feito, muitos obstáculos a vencer. Seria realmente possível reconstruir os muros derrubados, e como vimos no último estudo, há mais de 100 anos. E os inimigos, como combatê-los? Como não deixar que a oposição atrapalhasse ali o andamento da obra? Eu creio, irmãos, que nós aprenderemos aqui lições muito importantes sobre como lidar com esses desafios semelhantes aos de Neemias, como trabalhar diante de desafios, como agir ainda hoje na nossa vida particular, mas de modo especial no reino de Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de citar aqui é que a obra foi conduzida por meio da cooperação de muita gente. Isso está aqui exposto claramente no capítulo 3. A única forma de realizar uma tarefa monumental como a que Neemias se propõe aqui a fazer, dirigido pelo próprio Deus, é com o esforço cooperativo. Muitas vezes, irmãos, nós largamos mão de projetos porque nós esquecemos desse ponto aqui. A necessidade de esforço cooperativo. É a união de várias pessoas trabalhando por um objetivo comum.
O capítulo 3 de Neemias consiste em sua maior parte de uma lista de nomes e de lugares, você já reparou, não é? Na nossa leitura, não lemos todo o capítulo 3, mas pelos 8 primeiros versos dá para notar isso, né? Nomes e lugares aqui alistados. Ele geralmente é pulado até por muita gente, por muitos leitores, né? Que consideram isso como uma interrupção desnecessária do curso normal da história, que nada contém de útil e espiritual. Entretanto, irmãos, se nós olharmos mais atentamente, mais de perto, nós vamos perceber aqui que o capítulo todo nos ensina a importância de utilizar o esforço cooperativo quando lidamos com tarefas difíceis. Você, quando está diante de um desafio, tem que se lembrar disso. Esforço cooperativo. Cooperar é trabalhar junto, não trabalhar isoladamente. Esse princípio fica evidente se nós observarmos aqui a expressão junto a ele e outras semelhantes que aparecem várias vezes aqui no capítulo 3, né? Ao seu lado, ao lado de, né? Essas expressões aparecem cerca de 30 vezes aqui. Então, Neemias reuniu uma grande variedade de pessoas e as colocou lado a lado para trabalhar lado a lado, ombro a ombro, né? Ao lado uns dos outros, para cumprir essa grande tarefa num espaço mínimo de tempo. Esses trabalhadores, também o capítulo 3 nos mostra, eram homens e mulheres de diferentes origens sociais, de diferentes profissões. Tinha aqui sacerdotes, ourives, perfumistas, próprios governantes, servos do templo, mercadores e assim por diante. Essas diferenças socioeconômicas não impediram o povo de se unir, né? E de trabalhar lado a lado. É verdade, irmãos, que houve exceções. E, infelizmente, sempre há exceções, não é? É dito aqui no verso 5 do capítulo 3, que os nobres de Tecoa se recusaram a ajudar, eles não se sujeitaram ao serviço ali. Infelizmente, sempre tem os do contra, os que abrem mão do esforço cooperativo, os que não querem serem subordinados, não é? Mas isso não chegou a manchar o belo quadro que se formou aqui quando o povo, colocando de lado todas as possíveis barreiras, colocando de lado toda e qualquer diferença, se dispôs para o trabalho. E essa mistura de trabalhadores também fica evidente quando a gente repara que eles vieram de cidades diferentes, né? De Jericó, de Gibeão, de Mispa, Meronote, Zanoa, Bet-Aquerem, Bet-Zur, Keila e Tecoa. Porque a gente esquece dessa questão, né? Desse ponto aqui, que a cidade estava muito pouco povoada nesse momento da história. Então os judeus vinham de outras cidades para a obra ali. O que temos, portanto, é um grupo social, geograficamente diverso, de pessoas de Deus, tementes a Deus, trabalhando ombro a ombro para alcançar um objetivo comum. De que maneira Neemias poderia realizar essa tremenda tarefa de reedificar os muros, as portas de Jerusalém, de reedificar a própria cidade? O capítulo 3, então, é um recurso visual divino, irmãos, ilustrando para nós o que é unidade em meio à diversidade. Para que a obra de Deus seja efetivamente realizada em nossos dias, nós precisamos, da mesma forma, da ativa cooperação de variados trabalhadores, não apenas de indivíduos dispostos. O Novo Testamento reforça esse princípio em vários lugares, em várias referências, né? Quando diz que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando a Bíblia fala, e principalmente o Novo Testamento fala de igreja, além de falar de igreja individualmente, eu e você, ressalta essa ideia de corpo. Será que nós temos esquecido dessa questão, deste ângulo, diante de tantos desafios de que é preciso a cooperação para lidar com os desafios? Sejam eles pessoais, sejam eles no reino de Deus, a obra do Senhor.
E mesmo quando, como falamos no início, mesmo quando a questão é pessoal, tudo é para a glória de Deus. Como é que nós temos lidado? Querendo isoladamente fazer tudo, querendo dar conta de tudo, esquecendo deste princípio bíblico, o da cooperação, o do esforço cooperativo. É o que diz aquela música antiga, não é? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo, e isso até o fim. Mas, irmãos, nós vemos aqui mais um ponto que eu gostaria apenas de iniciar hoje, e depois nós retomamos. A obra foi feita, além de ter contado com a cooperação de muitos, a obra foi feita também enfrentando grande oposição. E isso tem a ver com a nossa pergunta de início, né? Eu perguntei se você tem largado algum projeto seu por conta da oposição que se levanta e que você tem enfrentado. Não pense, agora estamos no capítulo 4, não pense que Neemias e o povo de Deus começou a sua obra ali num mundo de sonhos, sem problemas, não é? O projeto estava feito, então a execução desse projeto estava tudo cooperando a favor, muito pelo contrário. Não significa, então, que um outro princípio muito importante que temos aqui, princípio da Escritura, é que não significa que quando há oposição, é sinal de que isso, ou de que esse projeto não seja da vontade de Deus, né? O próprio Deus é quem despertou Neemias, o trouxe lá da capital do Império Persa, deu-lhe recursos, a obra estava avançando, mas a oposição cada vez mais crescia. Na verdade, irmãos, quanto mais a obra de Deus cresce, mais oposição também aparece. Neemias e os que com ele estavam ali se viram imediatamente diante de oposição vinda de todos os lados. Na verdade, o capítulo 4 lista aqui 4 tipos de oposição que, repito, no próximo estudo, na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos abordar. Mas eu quero apenas aqui salientar isso. 4 tipos de oposição. Junto aqui também, no capítulo 4, temos registradas as soluções correspondentes para cada tipo de oposição. E talvez, ao estudarmos isso, nós possamos identificar situações paralelas na nossa vida, não é? Que nós temos enfrentado atualmente. Então, eu quero terminar dizendo que você deve reunir forças em Deus, deve rogar a Ele o fortalecimento, para ao invés de largar projetos iniciados e deixá-los assim inacabados, retomar isso, com o foco na glória de Deus, a despeito de qualquer oposição. Que seja assim na sua vida e na minha vida, para a glória do Senhor. Vamos orar agora e nos derramar na presença do nosso Deus em família. Reúna aí a sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge. Vamos buscar a Deus, irmãos, em tempos difíceis. Um fraterno abraço, um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus assim quiser.